Fala, gente, graça e paz, tudo bem com vocês? Começando então o nosso devocional diário, espero que você esteja muito bem do outro lado, que Deus ele possa abençoar ricamente a tua vida, a tua casa, toda a tua família, Ele possa derramar sobre você uma paz que excede todo entendimento. A gente para meditar um pouco na palavra dele, que ele possa ministrar o teu coração. E para você que é novo por aqui, seja sempre muito bem-vindo. A gente fala sempre sobre a vida. Então hoje eu quero começar com uma pergunta que pode incomodar alguns de vocês. Afinal de contas, quantos de nós, sentados aí nos bancos das nossas igrejas, domingo após domingo, realmente nasceram de novo, hein? É uma pergunta difícil, não é verdade? Mas é uma pergunta necessária para a nossa vida. Porque veja bem, meu irmão, não basta frequentar a igreja, não basta conhecer a Bíblia de capa a capa. O que realmente importa é se o Espírito de Cristo ele habita em nós. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse algo poderoso. Lá no versículo 9 do capítulo 8 de Romanos, ele diz assim, ó: E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este não pertence a Cristo. Isso é forte, meu irmão, isso é desafiador. Mas por que temos tantos frequentadores de igreja que não nasceram de novo? Deixa eu compartilhar com vocês algumas razões. Em primeiro lugar, muitos não foram desafiados a olhar para o próprio coração. Às vezes a gente está tão preocupado em olhar para o outro que a gente acaba esquecendo de examinar a nós mesmos. Como Paulo diz também lá no livro de 2 Coríntios, lá no versículo 5 do capítulo 13, o texto ele diz assim, ó: Examinem-se para ver se estão na fé, provem a vocês mesmos, não percebem que Cristo está em vocês, a não ser que tenham sido reprovados. Em segundo lugar também, alguns confundem conhecimento bíblico com vida espiritual, mas conhecer a palavra não é o mesmo que viver a palavra. A Bíblia nos ensina que o conhecimento sem transformação, ele é vazio, ele é infrutífero, como diz lá no livro de Tiago, lá no versículo 22 do capítulo 1, que fala assim, ó: Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. E em terceiro lugar, há quem pense que a salvação é apenas um ticket para o céu, esquecendo que é uma transformação completa do nosso ser. Agora, a nossa vida em Cristo, ela não é algo opcional, não é algo secundário, é o cerne da nossa fé. E essa nova vida, meu irmão, ela é operada de forma soberana pelo Espírito Santo e ela produz frutos visíveis, ela produz santidade, ela produz testemunho, produz amor pela vida do outro, justiça, evangelização. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele nos deu ali um belo retrato, dessa vida no Espírito. Nos versículos 22 e 23 do capítulo 5 de Gálatas, a palavra de Deus ela diz assim, ó: Então o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E essas não são virtudes que a gente alcança por esforço próprio. São consequências naturais de quem foi regenerado e tem a vida no Espírito. A palavra de Deus, a Bíblia, ela nos mostra que a santificação é um processo contínuo que ocorre na vida de todo verdadeiro cristão. E esse fruto é evidência que o sopro do Espírito ele realmente transformou as nossas vidas. Então, se você não está desenvolvendo essas virtudes, se a sua vida não reflete esse fruto, talvez seja a hora de parar e refletir um pouco. Talvez o sopro do Espírito ainda não tenha transformado o seu coração. E o que a gente faz diante disso, hein? A gente crê, porque Deus ele quer que você viva isso. E lembre-se sempre, é pela graça soberana de Deus que nós somos regenerados. Lembre-se também do que está relatado lá no livro de Atos, no capítulo 2. O que aconteceu lá no dia de Pentecostes? Quando o Espírito Santo ele desceu ali, muitos ficaram perplexos, não é verdade? Alguns até pensaram que os discípulos estavam bêbados. Mas Pedro ele se levanta ali e ele faz uma declaração. Lá nos versículos 16 e 17 do capítulo 2 de Atos, ele diz assim, ó: Ao contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas, os meus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. E sabe qual é o mais incrível disso tudo?
Pedro ele disse que essa promessa era para eles, para os filhos deles e para os que estavam também de longe, todos os quantos o Senhor, o nosso Deus, ele chamar. Se você é pai ou mãe e é cheio do Espírito Santo, saiba que essa promessa é para os seus filhos também. Então ensine para eles, mostre a eles o caminho. Mas lembre-se que o evento de Pentecostes ali, ele foi único, marcando ali o início de uma nova era na história da redenção. Hoje o Espírito Santo ele continua a ser derramado sobre a igreja, conduzindo a minha vida, a sua em santidade, em verdade. Nós não podemos nos contentar em sermos meros frequentadores de igreja. A gente precisa ser nascido de novo. A gente precisa ser cheio do Espírito. A gente precisa produzir frutos que glorificam a Deus. Então hoje eu quero lançar um desafio sobre você. E esse desafio é para todos nós. Olha para o teu coração, examine a tua vida, veja se o Espírito de Cristo ele realmente habita em você. E se você perceber que há algo errado aí, clame a Deus, peça pelo novo nascimento, pela plenitude do Espírito. Porque, meu irmão, uma igreja cheia de pessoas nascidas de novo é uma igreja poderosa, é uma igreja que transforma vidas, que impacta o mundo, é uma igreja que por onde ela passa, ela leva a vida que é em Cristo. Que Deus ele possa nos ajudar a sermos não apenas frequentadores, mas verdadeiros seguidores de Cristo, cheios do seu Espírito e produzindo frutos para a sua glória. Guarde no teu coração, eu espero que produza bons frutos. Não esquece, amo vocês em Jesus. Se abençoa a tua vida, abençoe também a vida de alguém, compartilhe. E amanhã, se Deus permitir, a gente retorna aqui de novo para meditar um pouco mais na palavra dele e pensar um pouco mais na nossa vida. Que Deus abençoe ricamente a tua vida, tá bom? Grande abraço, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.